Esquel, da Argentina, Santos, do Brasil, de Oaxaca de Juárez, do México. Lembramos a todos que o diálogo tem interpretação simultânea, que vocês podem escolher o idioma que queiram escutar. Está disponível em espanhol e em português. Na parte de baixo da tela tem o desenho do ícone do mundo, e aí diz interpretação, e vocês podem escolher um dos dois idiomas. E vão escutar todo o diálogo no idioma que vocês escolherem. Cidades educadoras, nós buscamos orientar as políticas em direção à educação, bem-estar da cidadania, salientando a importância de preservar e valorizar a identidade, patrimônio da cidade, também todo o ambiente natural que nós temos em nossas cidades, nas cidades que nós habitamos, e todo esse ambiente natural que habita a cidade. Promovemos um diálogo com a ideia de poder valorizar essas experiências e os costumes e permite, então, trabalhar e fortalecer os direitos humanos e, principalmente, o sentido de pertença e responsabilidade dos habitantes de nossa cidade. Além disso, as cidades educadoras, já desde a Carta de Princípios, se compromete a satisfazer as necessidades materiais que permitem que tenhamos todos uma vida digna, promovendo estilos de vida e consumo justos e sustentáveis, garantindo a proteção de bens comuns para gerações atuais e futuras. E, para isso, dentro deste quadro do que nós trabalhamos, vamos dar a bem-vinda à moderadora que vai estar com a responsabilidade desse espaço, que é a Andrea Levelit, que ela é escritora de turismo da cidade de Rosário, tem uma trajetória muito interessante e ela vai nos oferecer uma dinâmica muito especial nesse encontro. Bem-vinda, Andrea. E estamos em suas mãos, deixamos em suas mãos a conversa e todo o diálogo vai ser. Bem-vindo a todos e todas, a minha primeira experiência, e a primeira experiência como mediadora de cidades educadoras e do pessoal. Para mim é muito importante que a gestão da Prefeitura de Rosário possa trabalhar com a equipe de juventudes e de turismo sustentável. É um espaço que sempre soma e enriquece muito a todos. Antes de fazer uma breve introdução e agradecer a presença de representantes da cidade e que vocês vão escutar a seguir, Florência Andofati, subsecretária de Turismo, Mariela Garalho e Facundo Guajado, da equipe que trabalha nas direções de sustentabilidade da cidade de Esquel. E também vamos contar com Ângelo Norberto Osório Morales, que é secretário de Fomento Turístico da cidade de Oaxaca de Juárez, México, e Joyce Mendes, especialista de educação, e Sandra Pereira Ramos, professora e doutora formadora da Secretaria de Educação da cidade de Santos, do Brasil. A ideia é que hoje possamos explorar alguns conceitos que podem ser integrados para criar um impacto positivo nas nossas comunidades no meio ambiente. Para começar, acho importante fazer uma diferença entre dois termos que, em espanhol, apresentam diferenças, que é sustentável e sostenible, sustentável. O que é dentro do turismo, principalmente, há uma diferença. E nós vamos esclarecer isso. Por exemplo, no que é sustentável, se refere a um turismo que pode ser suportado por si mesmo, evitando a extinção dos recursos que utiliza. Este enfoque ganhou muita força, principalmente na década de 80, em razões da crescente consciência ambiental e que houve nesse momento, e também de enfoques variados, vários que foram apresentados em relação ao que é social e econômico. Isso vai tendo um forte impacto, principalmente no que são as manifestações. Em contrapartida, o que aqui é chamado em espanhol sostenível tem a ver com aspectos ligados às repercussões atuais, futuras, econômicas, sociais e meio ambiente da indústria, dos visitantes e todo o ambiente. Ou seja, há algumas cidades
que são extremamente turísticas em relação ao que é o turismo, em relação às pessoas que moram aí, mas que se sentem, às vezes, um pouco que não são levadas em conta, não só pelo o espaço geográfico, mas o que o turismo vai gerando nessas cidades. Então, tem muitos casos de cidades que planejam algumas ações em relação ao turismo, mas que, que são essencialmente turísticas, mas que depois terminam tendo situações econômicas problemáticas e não conseguem uma projeção que seja sustentável. Por isso, é muito importante entender o que significa um turismo sustentável. Não é somente cuidar dos recursos, mas é também cuidar do ecossistema em si mesmo. Neste contexto, que eu também aprendi muito, graças às colegas de cidades educadoras, nós cumprimos um papel muito importante a partir de cidades educadoras, levando em conta os princípios de cidades educadoras, o princípio 13 e 11, 10 e 11, que se valorize, tem como primordial que se valorize muito o patrimônio tangível e intangível, para poder fomentar o sentido de pertença e responsabilidade compartilhada entre os habitantes. Este sentimento de identidade é primordial para promover o turismo e o respeito. Aqui na cidade de Rosário, por exemplo, ver que o que é cotidiano das cidades e que tem a ser importante. Também vou dar o exemplo da cidade de Barcelona, que tem, às vezes, alguns problemas de rejeição com o turismo. Então, entender que muitas cidades do mundo levem em conta a econômica também. Nós temos que ver que nós falamos que o turismo é uma indústria sem chaminé. Então, para ir fechando um pouco e deixar lugar às expositoras, a ideia também da integração nessa conversa é pensar nesses conceitos e como gerar mais turismo sustentável, mais atraente e sustentável, mas principalmente fazer com que seja sustentável todo o turismo em nossas cidades. Vamos começar então. Quero dar a palavra primeiro. Desculpa, mais uma coisinha. A modalidade vai ser a seguinte: vamos fazer apresentações de 3 blocos de 10 minutos cada um. Quando terminemos com cada um, vamos deixar um espaço para perguntas, que podem ir deixando também no chat ou no bate-papo. E o primeiro grupo, nós vamos convidar o secretário de Fomento Turismo de Oaxaca, Soares, para apresentar a experiência. Ângelo, por favor, eu deixo a palavra com você. Muita boa tarde a todos. Obrigada por a possibilidade desse diálogo de cidades educadoras. Efetivamente, estamos nessa particularidade linguística dos dois idiomas. Oaxaca é uma cidade do sudeste do México. Estamos a 400 quilômetros do México, neste 2024. Quase em meio milênio de vida. Antes houve comunidades moradoras em território e houve uma grande riqueza patrimonial tangível, e é precisamente sobre isso que se trata esse projeto. Agora vou pedir se podem apresentar vocês para que eu possa comentar sobre o que trata esse projeto. Obrigada. Sim, Oaxaca de Juárez é a capital do estado de Oaxaca. O estado são 570 municípios. Oaxaca é um deles e é a capital do nosso estado. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu posso compartilhar desde aqui, se vocês não podem. Já está carregando. Vamos ver. Temos que apresentar agora. Muito bem, obrigada. Oaxaca de Juárez são 3 anos de administração municipal. Oaxaca Paraty, que é o projeto, começou com essa administração.
criamos desde a Secretaria de Turismo para compartilhar a história, riqueza cultural, artística, arquitetura do nosso patrimônio tangível. O Oaxaca tem várias, com outro município, foram nomeados Patrimônio da Humanidade pelo Unesco em 87, há um conjunto importante de história, porque nós conhecemos como centro histórico da cidade. Então, apoiados pela tecnologia, colocamos placas que têm código, que está em monumentos, em museus, em jardins, em teatros. A ideia é que os visitantes e toda a cidadania tenham acesso à informação desses monumentos, desde esse código QR. Pode avançar? Temos uma questão. Às vezes acessamos aos serviços de guia turístico, mas às vezes conseguimos fazer e agora com a tecnologia, com a instalação do código QR, o que fazemos é escanear o código e nos leva uma resposta de 2 minutos, 3 minutos de informação para agora vai em espanhol, mas a ideia é que eles possam acessar essa informação através do som, levam e pode-se ouvir sobre a história do local, sua riqueza cultural, de arquitetura artística, e a ideia é que a cidadania, os visitantes possam percorrer livremente pela cidade quando encontram uma placa e que possam acessar essa informação. Como surgiu esse projeto Oaxaca para Ti? Iniciou-se em fevereiro de 2022. Tivemos apoio de escritores, acadêmicos, diferentes instituições que colaboram. A Universidade, por exemplo, Benito Juárez de Chacopata, Instituto de Pesquisa da UNAM, Estéticas, então. Isso foram etapas, tivemos 60 códigos QR em 2022, o que fizemos foi que a informação e os temas foram para vários historiadores que fizeram uma ficha de informações e, uma vez que foram verificadas pelo Instituto de Antropologia e História Federal do México, passamos a etapa de produção e de 60 depois QR, passamos nestes 3 anos que leva a administração até chegar a 180, estamos em processo de produção de mais 50 códigos QR. Quando termina a administração do nosso prefeito, teremos 300 códigos com os áudios de informação. Temos quase 4 horas de produção de áudio do nosso patrimônio. E a nossa ideia é que permaneça por muito tempo mais. Vamos falar depois sobre como foi a experiência das estatísticas, das leituras, enfim, de outras questões. Como conseguimos fazer esse projeto? Houve um consenso importante com o Instituto de Antropologia e História, que avaliaram essa possibilidade de colocar essas placas, porque o que não queremos é danificar o patrimônio que já estava. Houve um consenso que as placas fossem colocadas fora de cada um dos sítios, dos museus históricos, no acesso à direita abaixo, sem tocar nem mexer no patrimônio. Assim, no chão, então, que é jurisdição municipal, então não se toca, não se mexe, não se danifica no patrimônio como tal, como já existe. As placas, as bases das placas são de aço inoxidável, por causa da chuva, da água, então a placa coloca-se o código QR em outro material, precisamente desde essa visão de cidades educadoras
promove-se essa informação. Pensa-se e pensamos que possam acessar crianças do ensino fundamental e pessoas também acadêmicos ou quem quiser acessar. Temos 180 códigos ativos nesse momento e vamos chegar a 230 códigos QR. Na seguinte, vocês podem ver que possam vocês ter a experiência virtual. Está disponível aqui o código QR dos que estão na nossa cidade de Oaxaca, e quando vocês acessem esse código, vão poder ver que vai levar ao local, ao áudio do nosso Teatro de Alcalá, que é um dos mais visitados, esse código QR. Então, acessam com o seu celular esse código QR, vão ver essa tela e vão conseguir chegar ao play do áudio, e esse áudio podem desfrutar e ouvir, está em espanhol pelo momento, só uma língua. Nessa dinâmica estão todos os códigos QR que temos no centro histórico da cidade, em alguma das nossas agências. Essa é a nossa dinâmica com o trabalho de Oaxaca Paraty. Uma das visitas mais fazem o que chamamos de Cerro del Fortín, que fazemos uma festa muito grande em Oaxaca, muito reconhecida em nível nacional e internacional, e é um passeio de percurso de escada muito longo, e colocamos uma série de códigos que vai contando toda a história do que nós conhecemos como Los Lunes del Cerro, as segundas-feiras do Cerro, e estamos nesse momento de festa agora. São os dois últimos segundas-feiras de julho, 22 e 29 de julho, e as pessoas sobem ao auditório da Getza, onde se faz essa festa, e nesse percurso colocamos os códigos, com 8 códigos QR, para que possam ter esses áudios. Damos de maneira visual os códigos, mas também passeio narrativo sonoro. Essa passagem sonora esteve na 14 Bienal Internacional de Rádio de 2023, e tivemos muito prazer e temos prazer em dizer que o ano passado podem passar. Este programa teve um reconhecimento internacional. O Oaxaca Paraty, com essa dinâmica dos códigos QR, foi reconhecido nos prêmios que organiza o Instituto Internacional Foreja, da Unesco, e pelo International Center da Unesco, e obtivemos um reconhecimento da chama-se Estrela do Descobrimento, um prêmio para casos inovadores para educação e patrimônio. Aqui podemos ver o reconhecimento que foi otorgado. Foi o ano passado o prêmio, e foi mais ou menos em julho, em Nova Delhi. Vamos obter virtualmente o prêmio, mas queria compartilhar com vocês esse reconhecimento que eles fizeram. Aqui vou compartilhar essa estatística de Oaxaca Paraty, desde fevereiro de 2022, e começamos com a 61ª placa QR. Até hoje, temos 91.291 visitas, ou seja, visitas através do código QR. Temos a possibilidade de ter essas leituras muito interessantes através do aplicativo, que oferece todas as questões. A fase 1 leva 45 mil visitas. Na fase 2, temos 32 mil visitas acumuladas. Na fase 3, Na fase 3, já levamos 14.154. Um total de 91.291 visitas. E aqui no seguinte slide,
vemos as leituras por fase de quais foram as maiores visitas e compartilhamos com vocês que tem 3.857 visitas do Teatro Macedônio de Alcalá, pessoas que ingressaram, e acumuladas ao longo destes 2 anos. É muito importante para nós ver os lugares que são de alto interesse para os visitantes. E nós temos, então, algumas ruas arborizadas e alguns elementos que às vezes são intangíveis, não? Mas que trazem essa importância. Aí temos vários exemplos dos lugares que são mais visitados e que nós abrimos a dinâmica para que todos participem. Esses monumentos que sejam tangíveis e que temos aqui na cidade de Oaxaca. Desculpe, mas só tem mais 1 minuto para que terminemos a sua apresentação. Muito obrigada. Eu queria compartilhar essa última slide, onde nós temos a distribuição dos visitantes, da procedência desses visitantes, né, que vieram ao México, do México mesmo, que é a maior parte, 86,38%, mas também dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, Canadá, Costa Rica, Colômbia, Bélgica, Países Baixos e Etiópia. Então, o que vemos aí é que nós continuamos colaborando com outras pessoas nessas instâncias, nosso trabalho, com universidades também da China. Há um acordo entre a China e o México, e é um folheto que se insere nessas cidades educadoras, e é um prazer para nós poder compartilhar com todos vocês. Ótimo, Ângela, muitíssimo obrigada. Agora, eu lembro a vocês que nós são blocos de 10 minutos, para que possamos também ter um tempo no segundo bloco, onde serão 5 minutos mais, para poder desenvolver alguma aprendizagem que nós tivemos através de todo esse processo. Vamos agora ser um pouco mais justos com o tempo disponível para cada um, para que todos possam participar. Agora, a seguir, nós vamos conversar a Joyce Mendes e a Sandra Pereira Ramos, que vão nos contar a experiência do circuito étnico, ressignificando o território e suas múltiplas dimensões. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. O som está bom. Agradecer aí a AICE pelo convite para participar de um evento tão valoroso e tão importante para nós, cidades educadoras. Como eu estava falando para vocês, nós somos da cidade de Santos, sou representante da Secretaria Municipal de Educação. Nós é que coordenamos toda a parte executiva e de organização de projetos da prefeitura vinculados à cidade educadora, até porque acreditamos que é por meio da educação que nós conseguimos abarcar todas as propostas da AICE, né, da Associação Internacional das Cidades Educadoras. Então, Santos, nós estamos no Brasil, no estado de São Paulo. Eu peço para que você vá do início, por favor, retorne um pouquinho. Aí, então, por que nós somos considerados uma cidade educadora? Alguns dos projetos que nós temos de educação integral, de educação antirracista, Vovonauta é um projeto que nós estamos estampando aí, que traz a tecnologia aos idosos. Nós temos o surf adaptado, aqui nós somos uma cidade de litoral, então nós contemplamos também crianças e pessoas com deficiência para estar entrando no nosso mar e praticando surf e dando acessibilidade para todos os espaços da cidade. Nós temos um bonde turístico também que trabalha conosco neste projeto. Vai ser apresentado aqui. Temos um projeto de banda, de musicalidade para as escolas e também para outros espaços públicos que envolvem a arte, a música. Pode passar, por favor.
Em 2020, nós fomos agraciados com o Prêmio das Cidades Educadoras. Santos tem uma história muito rica, é uma das primeiras cidades brasileiras a ser colonizada pelos portugueses. Então, nós temos marcas até hoje desta colonização e dessa história, e, portanto, trabalhamos também com uma educação antirracista, porque a colonização do Brasil ela esteve diretamente vinculada com a escravização dos povos originários que aqui viviam, designados como indígenas, mas também de uma massa populacional advinda do continente africano que veio ser escravizada aqui nas nossas terras brasileiras. Então, aqui nós trabalhamos muito com isso. Então, o trabalho que a gente mostra aqui hoje é o roteiro étnico, que é um roteiro, é um circuito que se faz em espaços históricos e que aonde o apagamento dessa colaboração e dessa participação dessa população escravizada negra até 20, 30 anos atrás, vem sendo ressignificado e nós conseguimos trazer a valorização da cultura local, refletir sobre o racismo institucional e estrutural da nossa sociedade, promover ações de respeito à diversidade e divulgar a história do negro e a história da cidade, valorizando sua participação na construção da nossa sociedade. Pode passar, por favor. Nós trabalhamos com instituições parceiras, porque este projeto não é da Secretaria de Educação, mas sim também da Secretaria de Turismo, do Museu do Café, do Conselho da Igualdade Racial, da Fundação Arquivo e Memória, que é a salvaguarda dos nossos documentos e dos nossos arquivos aqui, e também, eu acho que saiu a tela de vocês. Ahora ya. Ahí se repone. Pronto. Hã? Meu tempo está passando, hein? Tenho como retornar a minha apresentação? Senão eu continuo daqui. Eu continuo daqui, eu tenho aqui, não tem problema algum, só que a gente precisa sincronizar. ¿Se le cerró? Conseguiu retornar aí a apresentação? No. Sandra, Vamos- si la tienes ahí disponible, puedes compartir ahí. Sandra, se tiver Então, disponível aí, pode apresentar. eu vou ver se eu consigo aqui. conseguir. Eu não sei como é que eu consigo compartilhar com vocês. Joyce, você por um acaso Voy a consegue tratar de compartilhar? compartir. No sé si Joyce puede compartir. Te estoy tratando de hacerlo. Ah, voltou. Ahí Hã? volvió. Aí, ótimo. Então, podemos passar para o próximo, por favor? Aí, então, trago aqui para vocês alguns aspectos e alguns espaços da cidade. Nós temos um patrimônio cultural e natural muito significativo, os canais da cidade, toda a orla da praia, né? Os nossos jardins que são aí no Guinness Book como um dos maiores jardins que tem. Nós temos aqui também monumentos por toda a praia que valorizam. Este, em especial, é um monumento que homenageia os japoneses imigrantes que chegaram aqui na nossa cidade já no século XX. Pode passar, por favor. E temos aí um patrimônio histórico também, concentrado muito no nosso centro da cidade, só que esses marcos sempre foram abordados com uma visão eurocêntrica e com a visão do colonizador, exaltando toda o poder do colonizador na construção de uma sociedade civilizada. Então, esse roteiro étnico que nós trazemos para você, ele desconstrói esse pensamento e mostrando o que a nossa comunidade, o que a nossa sociedade diversa, composta por várias etnias, principalmente dos povos originários e também pelos negros advindos da África e daqueles seus descendentes que viveram aqui na nossa cidade, mostra
para o Brasil e para todo mundo, essa história. Pode passar, por favor. Nós temos uma terra da liberdade, temos Quintino de Lacerda, primeiro vereador negro da nossa sociedade, temos alguns resquícios de alguns quilombos, né? Quilombos aqui são comunidades resistentes à escravização, que muitas delas, por se tratar de uma cidade portuária, essas sociedades vieram para cá, se instalaram aqui na cidade como uma forma de resistência à escravização. Pode passar, por favor. Aqui alguns espaços de resistências por onde perpassa esse nosso circuito histórico, com esse viés focado nessa participação do negro na construção da nossa cidade. Nós temos uma igreja, uma irmandade, Nossa Senhora do Rosário, que também tratava da libertação dos escravizados. Pode passar. Nós temos fotos aqui, o antes e o depois. Aqui é um espaço de perseguição, a cadeia velha, também denominada Cadeia Velha de Santos, que era onde os escravizados, às vezes libertos ou não, eles acabavam, por um crime de vadiagem da época, acabavam sendo enclausurados nessa cadeia. Então, nós também passamos por aí trazendo essa reflexão. Pode passar, eu estou vendo aqui meu tempo. Nós temos o Teatro Guarani, que foi um espaço político de resistência, onde muitos dos abolicionistas do nosso país vieram discursar nesse espaço a favor da libertação dessa população afro-brasileira. Pode passar. Os quilombos também, infelizmente, hoje em dia, pelo apagamento e pela falta de valorização dessa história do negro no Brasil, acabaram sendo demolidos. Então, hoje em dia, infelizmente, nós temos uma placa como marco, e é um espaço que também visitamos e levamos tanto à nossa população, como aos formadores, aos guias turísticos e aos turistas que vêm aqui, porque nós abarcamos cruzeiros vindo de todos os espaços, essa história ainda não contada. Pode passar. Pode passar. Então, é uma cidade litorânea, pode passar, por favor, pode passar esse espaço aí. Nós temos o monumento ao Quintino de Lacerda, que é o nosso primeiro vereador e primeiro presidente de Câmara de Vereadores do Brasil. Nós temos um espaço de homenagem, onde também esse circuito histórico perpassa. Pode passar, por favor, a tela. Um espaço de resistência que era um quilombo, hoje em dia só tem alguns resquícios, infelizmente, mas também é um espaço de reflexão sobre essa resistência à escravização. Pode passar. Eu sei que eu já passei um pouquinho aqui. Alguns proeminentes, personalidades negras. Esse foi um prefeito nosso também negro, caçado pela nossa ditadura militar da época. Pode passar. Pode até ir passando com mais rapidez. A Praça Zumbi dos Palmares, Zumbi foi um grande lutador, um grande herói da nossa sociedade, do Brasil. Então, nós temos uma praça. Aí são as formações que são dadas para professores, alunos, habitantes, comunidade em geral, sobre esse roteiro étnico, que são publicações no Diário Oficial da Cidade, no Jornal da Cidade. Pode passar, por favor. Sandra, queda 1 minuto para cumplir con el tiempo, ¿sí? Ok. O Dia do Turismo Étnico, que é um dia que homenageia todas essas manifestações culturais, étnicas e indígenas da nossa cidade. Pode passar. Um material informativo sobre esses pontos de patrimônio histórico vinculado à questão étnica. Pode passar. E aí, as aprendizagens, nos outros 5 minutos, a Joyce vai tratar aí sobre essas aprendizagens que nós tivemos com esse projeto. Eu quero agradecer novamente o espaço e estamos à disposição. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. La verdad, muy interesante. Veía ahí la palabra quilombo Muito obrigada, Sandra. Vim aí apresentar a palavra quilombo, foi a primeira vez que eu aprendi o que era e tudo que está de trás disso, que aqui na Argentina nós temos um uso completamente diferente. Tem uma força tão grande, principalmente para a população brasileira, para entender todo o processo da escravidão e a rebeldia
e que realmente eu queria mencionar, porque por eu encontro com essa palavra e quando eu estudava e lembro disso, que é tão diferente o uso. E fui tomando nota também das perguntas que estão no bate-papo, e depois, quando chegar o momento, vamos dar espaço para que os expositores possam responder. Muito obrigada, Sandra, novamente, a toda a equipe de Obrigada. Santos. A seguir, vamos convidar a Florência Malfatti, que é da Secretaria de Turismo, e Mariela Garage e Facundo Gajado, da equipe da cidade de Esquel, para apresentar a experiência Esquel. Está fechado o microfone. Agora sim. Sou Florência Malfatti, subsecretária de Turismo da Prefeitura de Esquel, dentro do que é a província de Chubut, na Argentina. Ao meu lado está a Mariela Gacho, que está na parte da equipe técnica de desenvolvimento de produto. E conosco nos acompanha também Daniel Calvo, que está na parte da direção técnica da Prefeitura de Esquel. Ele vai falar sobre os eventos sustentáveis que nós fazemos na nossa comunidade. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de contar que nós estávamos olhando a história que tem cada um e a população. Nós somos um quarto do que tem Santos, um quarto do que foi apresentado por Santos. E também em relação ao Oaxaca, também. Em relação à quantidade da população e à história, é muito menor. E como eu faço para compartilhar uma apresentação? Estou vendo como compartilhar nossa apresentação, compartilhar a tela. Sí, Aí tenés que vocês apretar estão en vendo a el apresentação? PowerPoint. Parece que sim. Ahí se ve. Ahí Aí está. estamos. Aí podemos ver. Então, essa é uma imagem da cidade de Esquel, como eu falava antes. É uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes, que se encontra na Cordilheira dos Andes, na província de Chubut, na Argentina. Aí vocês veem bem a localização onde nos encontramos. Vamos compartilhar um pequeno vídeo para que possam conhecer e também ver não só as paisagens, mas as atividades que são feitas em Chubut. Convidamos a que respirem fundo toda a maravilha do ar de Esquel. Esses próprios pisos de madeira escavatura são incríveis. É tipo incrível que vai funcionar muito bem com os gabinetes. El futuro es incierto, pero estar en el momento É incerto, mas estar no momento presente é uma experiência extraordinária. Ese es uno de los videos que nosotros Esse é um dos vídeos que nós gostamos de trazer como experiência do que é o turismo de bem-estar. E é desconectar com a rotina dos turistas para os visitantes e que se conectem com a natureza.
seja, buscando esse prazer por cada um. A proposta que nós acompanhamos da secretaria sempre tem a ver com a gestão do nosso prefeito Matias Taceta, que apresenta diferentes eixos que vamos trabalhando articuladamente em todas as áreas. Neste caso, nossa equipe técnica, temos toda a área de produção, de maneira que, no conjunto de cidades educadores, fazemos uma reunião mensal de todas as áreas para compartilhar os interesses de cada uma e tentar fazer uma tarefa articulada entre todos. Estamos trabalhando muitíssimo com o que são os corredores pelo assunto de nos somar ao que é a grande presença das flores, as famosas tulipas, que são tão importantes na nossa Ana, também em relação à cidade esportiva, ou seja, a cidade verde com as tulipas, a cidade esportiva, e tudo isso em relação das cidades saudáveis e combinar todas essas questões. Tentamos salientar de que maneira podemos acompanhar todos os eventos e tentar que todos acompanhem o que é feito nas secretarias da cidade. Dentro do nosso eixo de trabalho, trabalhamos fortemente com eventos em geral, principalmente eu trabalho mais na parte técnica de turismo esportivo desde 2018 e tentamos salientar os eventos. E queríamos comentar que nós temos um calendário anual, trabalhamos em conjunto com a parte de esportes e cultura. Não temos mais de 35 metros de espaços esportivos. E isso nós aproveitamos, por exemplo, uma tarde e que vocês veem que tem pessoas andando de bicicleta ou passeando. Temos montanhas que estão ao redor e que são lugares muito apropriados para esporte. Então, tentamos fazer essa confluência da cultura, do espaço geográfico e do que é feito nesse destino. E tentamos comparar com Arcaca ou com Santos, somos tão pequenos. Pensa que somos só 50 mil habitantes. Mudar Esquel, você pode fazer, caminhar por Esquel, você pode fazer entre um lugar e outro de uma maneira muito fácil. Então, temos uma grande área protegida, uma reserva natural que está dentro dos próprios quilômetros, é grátis. As pessoas podem curtir o céu azul e toda a natureza de maneira muito tranquila. E quando chegam os visitantes, isso chama muita atenção, que seja tão fácil acesso. Podem ir caminhando através da nossa capital. Nós consideramos que somos capital provincial do turismo esportivo e também provocamos muitos eventos esportivos e temos espaço também para 500 pessoas, com serviços, com salões para os eventos que fazemos, e temos outros lugares a poucos quilômetros de Esquel e um centro municipal muito importante dentro da região. A nível esportivo, temos muitas atividades e também, não só para os visitantes que vêm, mas também para os próprios habitantes da nossa comunidade. Fazemos jornadas culturais e se chama a atenção principalmente isso, porque tentamos trabalhar fortemente para incentivar as atividades esportivas que continuam crescendo, mas com essa conexão sempre com a natureza, aproveitando toda a riqueza que nós temos do ambiente. E outra coisa que queríamos comentar é que, junto com o que foi a capital de turismo esportivo, somos da rede latino-americana de turismo esportivos, daqui da Argentina. Desculpa, é da Argentina. Então, estamos muito contentes de poder participar e ampliar todas as nossas experiências e também buscamos capacitar-nos com os eventos em outras localidades que estão próximas. Também geramos um manual para atualizar toda a informação de cada evento que nós propiciamos a todos, não só a nossa comunidade, para ver como é organizado também cada um dos eventos e com que contamos. E trabalhamos sempre numa conexão de sustentabilidade. Começamos a trabalhar há mais de 2 anos, e isso para nós é um carimbo, é uma marca dessas ações que estão ligadas aos eventos deportivos, mas sempre ligadas à sustentabilidade do espaço que nós ocupamos. Então, estamos muito contentes de poder trabalhar fortemente nesse sentido
de turismo de cultura, turismo de natureza, e também somamos a parte cultural, porque temos um patrimônio cultural na área de Esquel, e que, já comentei que é a reserva ecológica, mas temos também um centro de esqui que está a poucos quilômetros, e temos um velho esquema patagônico no museu, e que foi valorizado a partir dos anos 70. Esperemos que todos possam algum dia conhecer e que encontrem esse lugar tão propício para visitas. Agradeço e queria contar também que no vídeo que nós estamos muito próximos do Parque Nacional de Los Alarces, e aí também está toda uma área declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, faz parte também de toda a nossa região. Não sei se a Alice está por aí. Dani, só tem 1 minuto para terminar o tempo que está destinado a cada apresentação. Olha, boa tarde a todos. Comentava a Mariela que os eventos como turísticos podem ter uma anclagem sustentável que não fique só na boa vontade das pessoas ou de cada evento, mas que nós oferecemos assessoramento técnico e científico para poder fazer esses eventos. Eu trabalho na linha ambiental e, junto com o turismo, criamos esse programa, se chama Selo Verde, e com este programa vemos que todas as pessoas que organizarem um evento ou que prestarem um serviço na área protegida podem ter padrões ambientais para cuidar de determinado espaço. O que nós fazemos neste caso é transformar esses organizadores de evento como guias turísticos e que são também educadores ambientais. E para isso, e por fora das resoluções municipais, nós fazemos também formas de virtualidade para minimizar os eventos climáticos. Durante esses eventos, também as pessoas que participam podem ver e aprender com os adultos para cuidar, vendo como conduz todo o espaço e ver de que maneira podemos utilizar melhor o meio ambiente. E de diversas maneiras. Isso nós pensamos para ver, como dizia Florência e Mariela, para que a natureza que nos rodeia, da qual nós fazemos parte, é o nosso grande recurso, seja econômico, mas que é também o sustento de vida, e que esse projeto sempre nos guia e que se marca dentro desse quadro de eficiência sustentável, para poder continuar desfrutando, curtindo toda a vida e todo o ambiente que nós temos em Esquel. Muito obrigada. E, por último, antes de finalizar, nós temos um novo vídeo muito curtinho. Queríamos fechar contando que, em julho, nós temos 3 pessoas do Brasil que vão fazer um levantamento, e do dia 2 ao dia 6 de agosto vamos ter uma convenção e estamos muito contentes de poder trabalhar e formar parte, fazer parte dessa oferta, juntamente com o Brasil, e começar a difundir mais o turismo da Patagônia.
dejar de compartir ya. Bueno, bárbaro. Gracias. Ótimo, muito obrigada. Muchas gracias. Y realmente hablábamos con Mari que uno ve la Obrigado pela capacidade de ser assim, nós. Espero que tenhamos gerado isso em vocês. Obrigado. É muito lindo o nosso país, diferente do centro, do sul, no norte. Temos muitas coisas lindas. Ficamos muito emocionados com esse vídeo, pelo menos eu fiquei emocionada, obrigada. Agora vamos para a segunda roda, a segunda parte desse encontro de cidades educadoras. Vamos dar 5 minutos a cada um dos destinos, para que possam contar e para que digam o que vocês queiram compartilhar conosco, a sua fortaleza, dificuldade que identificaram nesse processo quando fizeram esses projetos. O que houve a respeito da aprendizagem sobre o que vocês fizeram. Vamos para a ordem. Vamos começar agora com Sandra de Santos. Vamos começar com ela. Essa parte eu convoco minha colega Joyce, que trabalha conosco no grupo Sí, da por Secretaria de supuesto. Educação, que vai trabalhar sobre isso. Bárbaro, Joyce. Sí, no hay problema. Olá, boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Bom, esse trabalho, né, com o roteiro étnico, ele perpassa aí, como a Sandra trouxe muito bem, algumas aprendizagens que a gente conseguiu ali verificar, como reconhecimento, né, da diversidade cultural, porque considerando o racismo estrutural, quais foram as contribuições do povo afro-brasileiro na nossa cidade, no nosso país, né? Ressignificar essa história. A gente traz também a conscientização histórica, considerando o perigo da verdade única, né? Como a Chimamanda traz muito bem. Então, o roteiro étnico, ele permite a ruptura da invisibilidade, a ruptura desse apagamento histórico, de forma muito didática, né? Transpondo ali do saber científico para o saber didático, ensinado. O roteiro, sem falar da integração também, que envolvem as diversas instituições educacionais, turísticas, econômicas, né? Também a gente vai trazer aí empoderamento comunitário, o fortalecimento dessa comunidade a partir desses saberes, né, ressignificados, traz também o protagonismo das pessoas pretas que aqui tiveram, não só como muitas vezes a história única conta, como subalternizados, mas como protagonista da sua história, porque a gente tem aí lideranças positivas, lideranças de resistências que fizeram um movimento para que hoje, na nossa sociedade brasileira, a gente tivesse políticas públicas afirmativas para que houvesse uma promoção dessa igualdade racial, né? Então, a gente vê aí também a necessidade de uma educação que fomente uma consciência crítica, né? Para, mais uma vez, a ruptura daquela mentalidade de que as pessoas pretas não adentram alguns espaços, não podem se comportar de determinadas formas, tudo isso com a proposta do roteiro étnico-racial, né? Então, a gente consegue aí atender de maneira muito ampla, né? Toda uma sociedade com uma proposta de um roteiro, né? Eu não sei se meu tempo deu aqui, acho que tem resposta para responder, né? Aliás, tem pergunta para responder. Te queda todavía un minuto más, Joyce, si querés, y después hacemos ronda de preguntas. Tem um minuto, Joyce. Ah, ok. Tem um minuto ainda. E aí, a necessidade de promoção deste diálogo.
Porque quando eu tenho uma sociedade fortalecida, eu consigo promover um diálogo sobre essas questões, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Né? Então, o roteiro étnico é uma prática aqui da nossa cidade, né? E que proporciona tamanhas aprendizagens. A gente trouxe só algumas aí. Muito obrigada. Gracias a vos, Joyce. Gracias por tu pasión. con la- Obrigado por tudo. Obrigado pela transmissão dessa história. Eu acho que é incrível o que vocês fazem. O Pensador também contava aqui embaixo. Então, um olhar cêntrico, voltar ao próprio, autóctone, aos nossos locais, como luta para uma sociedade mais igualitária. É um desafio enorme. Muito obrigado pela sua apresentação. Bem, agora vamos continuar com a equipe de Excel. Tem 5 minutos sobre aprendizagem e fortalezas ou dificuldades que identificaram nesse processo. Antes de mais nada, queremos dizer que as fortalezas viram no vídeo foram os recursos naturais, culturais, os recursos humanos, porque vocês podem ver todo um trabalho conjuntamente entre o público, entre o público e o setor privado, em articulação entre as áreas, que para nós é importante, porque nós estamos uma mesma administração, mas há uma integração das secretarias e das áreas que foram ativadas e realizadas para realizar as ações com diferentes olhares, né? Tem as próprias áreas. Isso aconteceu pelo nosso prefeito, que ali impulsiona os eixos que nós contamos na nossa apresentação. Essas foram as nossas fortalezas. Agora, nós, como contamos, temos reuniões fazemos reuniões mensais com cidades educadoras, também temos reuniões menores com áreas específicas. Isso que falava sobre a reserva urbana, temos comissões, temos uma equipe técnica e uma comissão, também participa a universidade, diferentes instituições, o INCA, o INTA, que acompanham em todo esse desenvolvimento, sobre as dificuldades ou debilidades, podemos dizer que pode ser a questão de mudar o olhar do sustentável, por exemplo, uma corrida, assim, uma maratona de montanha, natureza, que não gere impacto e tenha questões positivas no ambiente, gerar consciência, eu acho que pode ser essa uma questão que temos ainda que trabalhar com as escolas, depois das maratonas que faz, assim, monitora se há lixo ou não, quais os materiais que foram utilizados. Avançamos nesses aspectos. São os trabalhos que ainda temos que fazer. Muito obrigado por tudo. Rosário também é um esforço fundamental para o desenvolvimento do turismo. Entendemos muito bem o que vocês falam, os maiores desafios. Vemos como depois do evento são as condições para que as pessoas possam continuar passeando e vivendo, fazendo o que eles querem e que gere um menor impacto ao ambiente em questões de sustentabilidade e as garrafinhas que fiquem na rua, que sejam reutilizáveis e esse tipo de coisas. Então, estamos na mesma linha de trabalho. Por último, vamos, mas não menos importante, Ângel, a sua devolução do projeto. O projeto de Oaxaca surgiu como uma sociedade com patrimônio para os visitantes como central, mas por aí algumas perguntas de como se gerou todo esse trabalho com o QR, código QR.
temos um orçamento anual para o pagamento dos serviços, como um pacote de gastos, e temos acesso ao uso temos chegado a ao uso das estatísticas, ou ver as estatísticas através desse processo que nós fizemos. Então, desta maneira, voltamos a dizer a necessidade de que esse projeto tenha um respaldo orçamentário de verbas. Então, a dinâmica desta plataforma do código QR e a produção que se vai fazendo desde casa, também isso ajuda a que tenhamos uma qualidade, uma maior difusão a nível turístico. E quem coordena essa parte é outra pessoa, mas nós estamos constantemente fazendo pesquisas, investigando trabalhos com historiadores e que estão fazendo trabalhos, são historiadores locais, e fazemos um trabalho colaborativo. E que se tivéssemos que dizer como é isso, se tivesse que fazer somente através da prefeitura, é um projeto muito caro, então trabalhamos com outras pessoas da comunidade, como os historiadores. Então, é uma construção colaborativa para todo o processo turístico. Isso significa que, de alguma maneira, se paga esse serviço que se oferece também. E todo o que é o lucro desse trabalho, depois que oferecemos, né, à comunidade do turismo, depois isso se volta para pagar toda essa verba que nós usamos. Que interessante ver como conservar o patrimônio histórico, o processo que leva, o trabalho que leva. Para falar a verdade, é uma proposta muito interessante. Já deixei aqui agendado para poder investigar, fazer uma pesquisa do processo que vocês fizeram. É um desafio enorme para nós aqui nessa cidade, que cada vez que nós colocamos um código QR, fazemos uma intervenção desse tipo, se perde muito rápido, ou seja, há um acompanhamento, mas nós precisamos formalizar um pouco mais e poder chegar, ou que o turista possa chegar a esse ponto de informações. Então, se você depois tem alguma outra consideração para compartilhar, para que nós possamos também colocar isso aqui na nossa cidade. Logicamente, podemos estar continuamente fazendo limpeza e mudando esses códigos. E se podemos depois compartilhar alguns, o nosso programa já está... A revisão e a manutenção do programa também é um trabalho árduo e que vamos incorporando aos poucos e fazendo as mudanças necessárias em relação à limpeza, em relação a pensar numa nova etapa para poder repor alguns espaços que foram danificados e que foram... Ao longo de 4 anos, nós viemos trabalhando nessas questões. E é um processo que continuamente depende de uma revisão e que, porque sempre aparece aos vândalos algum processo de vandalização e que nós temos, então, que ver como corrigir essas questões e ver como esse processo não vai ser afetado. Então, é um projeto muito importante, mas muito ambicioso, o projeto dos códigos QR. Eu não sei, agora nós vamos ver as perguntas, vamos ver o que foram colocadas no chat, eu vou indicando cada uma para que possam ir respondendo cada um dos palestrantes, e quem quiser colocar no chat agora, no bate-papo, nós vamos respondendo. 1 ou 2 mais exposições, temos bastante perguntas. Vamos ver a primeira pergunta que eu tenho aqui. Para a cidade de Santos, Sandra ou Joyce, que respondam, uma de vocês duas que possa responder, como integrar o desenvolvimento de uma cidade com memória cambiante ou mudante e com as relações das pessoas turísticas. A pergunta faz Paulo Henrique. Obrigada pela pergunta, Paulo Henrique. É um desafio você conseguir
abarcar toda a modernidade num espaço historicamente construído e se tornar atrativo para um turismo cada vez mais crescente e na nossa cidade. Então, eu acredito que toda a sociedade, os empresários também terem uma mentalidade de valorização desse patrimônio, principalmente os empresários do nosso porto, portuário, né? Eles têm que ter uma visão de valorização e uma visão voltada para o turismo. Não, o nosso Porto de Santos não é só importador e exportador de mercadoria, mas ele é importador e exportador de cultura, de história, de povos. Então, é nesse sentido que toda a sociedade, empresários, o poder público, as instituições, as universidades, têm que trabalhar para que, justamente, como você mesmo falou, nós temos um turismo sustentável, né? Que não paralise a cidade, né? Que não torne a cidade engessada, mas também que preserve toda aquela história e toda a cultura que abarca a nossa cidade. Eu acho que é assim que a gente, uma opinião, né? Vai conseguir conciliar todos os interesses comerciais, políticos e sociais, culturais de uma sociedade. Muy bien. Gracias, Sandra. Gracias por tu claridad. Muito Para obrigada, Obrigada pela Sandra, por sua clareza para a equipe da Esquel. Agora, a pergunta que fizeram no grupo foi feita por Adriana Negreiro. Há uma tendência mundial a controlar o turismo massivo. Como se relaciona a população de Esquel como mais benefícios ou danos ou prejuízos? Bom, se nós vamos classificar, nossa oferta está como o turismo alternativo, o que é produzido mais especificamente no que vem determinado o número de pescadores que vêm pescar nos lagos. Então, neste sentido, não é um segmento do que nós queremos, o que está próximo às montanhas, também as corridas que existem próximas à montanha. Ao contrário, nós sabemos que o turismo, eu digo que é transversal e que beneficia de forma direta e indireta a nossa cidade, a nossa comunidade. E o que nós, sempre que é feito de maneira responsável e que seja dentro de um ambiente sustentável. A população acompanha esse desenvolvimento e, de fato, ontem nós tivemos uma apresentação de turismo, estamos fazendo astroturismo também com contaminação mínima, e os mesmos residentes e habitantes participam e se sentem responsáveis por todo esse desenvolvimento. E também o que temos muito marcado é a estacionalidade. Nós temos 2 estações marcadas, inverno como centro de esqui e o verão com possibilidades de desenvolvimento mais dos parques. Mas temos também uma temporada de flores relacionada com os tulipas, que é uma estação muito forte das flores e tulipas. Então, estamos tentando fazer eventos nesse sentido. Hoje nós podemos falar que a Esquel tem um público muito diverso de atividades e não há uma massificação de turismo, mas temos um turismo muito diverso. Estamos em desenvolvimento neste sentido, e quanto aos jogos também que fazem parte da nossa coletividade, enquanto aos voos, desculpe, temos 6 voos semanais, e isso também faz com que chegue um avião com 150 pessoas, que para nós é muito, é como se desborda toda a quantidade de público. Muito obrigada. Muito claro também a sua exposição. Última pergunta, para ir fechando essa roda, também para o Oaxaca. Espero ter pronunciado bem desta vez o Oaxaca. E a pergunta é: como explora o Apartamento de Educação essa ferramenta? Que estratégia utiliza para produzir novos conhecimentos sobre a cidade? Existem mediações, orientação para professores, material didático? A pergunta é feita por Adriana do Brasil. Adriana Santos do Brasil. Muito obrigada. Em primeira instância, em primeiro lugar, pensando nos visitantes e na diversidade que nós temos, nós convidamos os visitantes a conhecerem esse projeto e essa dinâmica dos códigos QR.
Temos editado 2 cadernos com muitos códigos que são feitos por etapas, e também obsequiamos módulos para os turistas e para que possam fazer excursões no inverno. E as escolas, nas escolas existem 2 dinâmicas para participar: percursos de valorização do patrimônio com as escolas e como aproveitamos esse código QR para fortalecer essa dinâmica. E, além disso, temos uma feira turística que nós chamamos que nós mesmos vamos às escolas e trazemos as escolas ao centro para que conheçam esse patrimônio histórico. E na outra nós vamos, ou seja, nós trazemos o pessoal da escola e outro nós vamos à escola, um dinamismo, e fazemos visitas, que são visitas guiadas, e temos a experiência das escolas com os QR. Isso foi uma dinâmica que funciona muito bem, e também na nossa página podem descarregar esses cadernos que nós fornecemos em PDF e podem acessar a todo o material com as explicações nesses formatos que nós disponibilizamos, então, para as escolas também. Não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida. Alguma outra dúvida ou comentário? Ou se eu respondi do que vocês queriam saber? Para mim foi claro. Depois, qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, podemos ainda entrar em contato, quem estiver interessado com os expositores, com os participantes, para fazer qualquer tipo de intercâmbio. Particularmente, essa é uma jornada muito interessante, gostei muito, eu gosto muito de trabalhar para as cidades educadoras e que possamos encontrar com outros destinos que têm coisas em comum com nossas cidades. E desse lugar de Rosário, escutar e poder contar a todos vocês a importância desta rede é muito maior do que às vezes a gente imagina, porque escutar a equipe de Esquel falando, aqui em Rosário nós tomamos uma decisão há 4 anos de unir esporte e turismo, sabendo que é uma fortaleza para a cidade, explorar daí, desse lugar, todos os potenciais da cidade. Escutava a Ângela falando do patrimônio, e ver aqui o nosso sítio histórico, como aos poucos vai sendo protegido e valorizado, e podendo proteger esse patrimônio que é tão importante. E nem falar da experiência de Santos, na verdade, me emocionou muitíssimo, porque é redescobrir esse antes da história e de crianças que hoje continuam sofrendo o que é a marginalização, ou que vem sofrendo há muito tempo, e que possam ver hoje uma luz ao final do túnel, como que há esperança, que tem pessoas que trabalham realmente para uma cidade que promove a igualdade, que gere esse sentimento de acolhimento, e pensar também no outro sentido, de que nossa cidade, nesse lugar dessa cidade que nós estamos, como podemos gerar, através de projetos, uma conexão com a nossa terra. Eu acho isso maravilhoso e quero parabenizar as 3 equipes, amei as propostas, e tomara que possamos continuar em contato com a equipe de Esquel. Acho que nós podemos conversar, porque tenho ainda muitas perguntas para fazer à equipe de Esquel. Muito obrigada, Cidades Educadoras, por me convidar para ser a moderadora desse painel. E, na verdade, me sinto muito grata e termino essa exposição muito agradecida e contente. Há uma energia que devemos aproveitar. E, desculpa. Sí, Mariela. Sim. Bueno, un segundo. Mariela, eu gostaria de entrar em contato com vocês por WhatsApp, ou com o resto de todos os participantes, tanto de Santos como de Oaxaca, porque, na verdade, esse vínculo é muito importante, e em breve vai uma comitiva ao México, então eu queria estar em contato com a cidade de Oaxaca, e eu gostaria muitíssimo de ter um contato mais fluente,
para poder sempre melhorar nossas intenções e nosso trabalho. Com certeza, vocês vão ter. Aí Sandra já está colocando e-mail e nós vamos enviar os contatos de cada um, tanto e-mail como a forma de WhatsApp, e vamos acrescentar também a Andrea Nervite. Bom, eu tenho que fechar esse encontro. Eu acho que foi uma jornada muito interessante, com experiências que têm algumas coisas em comum, mas que têm suas particularidades e que podemos ver como uma cidade que é ícone patrimonial, como a Racaí, que transforma todo esse valor desses edifícios históricos com uma maneira de que seja acessível através dos códigos QS, na outra cidade que tem a combinação dos dois, um torno de Esquel, que tem todo um ambiente natural muito importante e muito rico culturalmente, e para transmitir, a maneira de transmitir todas essas sensações, esse entorno paradisíaco de Esquel, e como de uma cidade de um tamanho tão reduzido, estão trabalhando tanto e na difusão do que podem oferecer. O que todas têm em comum é essa questão de trabalhar em consciência que pertencemos a um ambiente natural que tem uma história, que tem uma bagagem cultural muito importante, e ter essa consciência, para todas as pessoas devem ter essa consciência que moram nessa cidade, nesse lugar, mas também quem vive nessa cidade, trabalhar também nesse nosso lugar, a parte da educação. Nós, como cidades educadoras, como aprendemos da cidade, como aprendemos quando visitamos outras cidades. Então, agradecer a todos os participantes, agradecer o tempo, a todas as pessoas que se conectaram, que puderam, de diferentes cidades, de países diferentes, que estão aqui, puderam escutar e que fizeram perguntas. Algumas perguntas podem ter ficado sem resposta, mas nós vamos tentar responder através das nossas outros meios de difusão, de comunicação. Também tinha alguma coisa em relação ao banco de experiências, e contar que o banco de experiências da Associação Internacional foi renovado há pouco tempo, para que tenha uma nova visão, um novo aspecto. Então, isso ainda não foi carregado, mas se estão carregando as informações e as experiências. Então, em breve, vocês já vão ter tudo. Nós convidamos as cidades que hoje estiveram expondo, os palestrantes, colocando as suas experiências, que foram maravilhosas, que possam subir tudo isso ao banco de experiências, porque é uma maneira de aprofundar e aproveitar das experiências dos outros. Então, isso acrescenta um valor muito importante, e agradeço a participação de todos e todas. Agradeço a Andrea Nervite, que nos acompanhou, que fez a moderação desse espaço. Agradecer as pessoas que estivemos aí todo o tempo falando. Muito obrigada, e peço desculpas por qualquer problema. Obrigada pela contribuição, de poder contribuir com esse espaço tão maravilhoso. E a gente se vê, continuamos em contato, e vamos mandar o contato a todos e todas. Então, fiquem tranquilos que qualquer outra cidade que precisar ou que quiser comunicar-se especialmente, nos diz, e a gente entra em contato. Vocês sabem que podem se comunicar facilmente com cidades educadoras e que nós vamos estar sempre em contato. Até breve, que tenham um bom uma boa semana. Sí, hagamos una foto grupal. ¿Quién lo hace? Hoy tienen que aparecer todos. Ahí está. Avisen. Ahí vamos. ¿Quién la Pongamos. ¿La hacemos nosotras? Ahí va otra. Una más. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Bueno. Gracias, chao.